Oi pessoal, hoje eu estou fazendo mais uma sessão de trading com vocês. Hoje vamos focar em operações rápidas, utilizando inspiração de 1 minuto e time frame de 15 segundos. As estratégias são baseadas em entradas precisas por impulso, então vamos prestar atenção nos indicadores que reagem rápido, como o SAR parabólico, Super Trends, Zig-Zag, Vortex e o RSI. Vamos operar com bastante cuidado, risco moderado, sem usar o saldo todo e sem nenhum tipo de sistema de média. A ideia principal é entrar nas operações só quando vários indicadores confirmam a mesma direção. Isso vai nos ajudar a evitar ruído desnecessário e manter o foco em sinais claros. Se você quiser mais conteúdo educativo, análises detalhadas e ideias de trading, entra no meu canal gratuito lá no Telegram. O link está aqui na descrição. Lá eu posto tudo que é mais útil para iniciantes e traders ativos. Agora vamos para a nossa primeira operação. Então pessoal, aqui vocês podem ver vários indicadores aqui na tela. E hoje estamos usando a inspiração de 1 minuto, como eu disse, e o time frame de 15 segundos. E também vamos abrir operações bem rápidas com nível médio de risco. E eu vou abrir a primeira operação e explicar o que tem no gráfico. Pessoal, eu já abri a primeira operação. E aqui, como a gente pode ver, o SAR parabólico já está ativado e com ele a gente consegue perceber as menores mudanças no mercado. Ele é bem importante para operações rápidas. E também vamos colocar o indicador Super Trend com desvio igual a 2 para pegar movimentos curtos. E a gente também está utilizando o indicador Zig-Zag que vai nos trazer mais clareza. O indicador Vortex também para ver o panorama maior e o indicador RSI para entender a direção geral do mercado. Aqui é ponto de entrada de curto prazo bem definido, ou o gráfico vai para o outro lado. E nossa primeira operação fecha com lucro. Pessoal, e é muito importante lembrar também que se o gráfico for contra a gente e a análise não funcionar, não é recomendado abrir outra operação no mesmo gráfico. E pessoal, vou agora abrir outra operação e vamos analisar agora o que está acontecendo no gráfico. Temos 2 pontos do SAR parabólico e dá para identificar o início de uma tendência de baixa. Bem, é exatamente esse tipo de configuração que a gente está procurando, porque são sinais de 2 indicadores alinhados com o plano. Bem, e essa é a nossa regra de entrada. Se tiver mais sinais confirmando, melhor ainda. Se não tiver conflito, também pode ser o suficiente para entrar. E a nossa operação fechou com lucro. Aqui logo de cara a gente já pode ver uma boa oportunidade. Os 2 pontos do SAR parabólico estão se formando novamente e um sinal está começando a aparecer aqui a partir do indicador Super Trend. Bem pessoal, apareceu um botão aqui de compra, o que indica que os 2 sinais são bem fortes, tá? E vamos ver também... Bem, aqui o indicador RSI nos dá um sinal bem no meio. E o indicador Vortex continua sem grandes mudanças. Eu não estou olhando aqui o histórico do gráfico, porque com inspiração de 1 minuto o gráfico pode ir para qualquer lado. E parece que nesse caso aqui depende menos dos níveis de suporte ou resistência, ou também se estamos operando contra ou a favor da tendência. Nesses gráficos de 1 minuto o que importa mesmo é pegar o próximo impulso rapidamente. Bem, claro que você ainda vai precisar da análise técnica e do conhecimento, mas nessa estratégia isso é um fator secundário. E bem pessoal, como tá aí a operação fechou, e como eu disse, não vamos reinserir. E aqui eu posso ver outro ponto de entrada que eu acho interessante. Então eu vou abrir uma operação com 500. Ok pessoal, aqui eu já consigo ver um nível de suporte e ele foi rompido e depois foi recuperado. E lembrando também que a gente está utilizando o indicador Zig-Zag para nos dar mais clareza e o Vortex para ver o panorama maior e o RSI para entender a direção geral do mercado. E bem, as linhas do Vortex se cruzaram, mas não quer dizer que é um sinal de compra, e sim uma incerteza que está acontecendo aqui. Uma operação assim, perto desse nível de suporte, quer dizer que ela está a favor da gente. E considerando tudo isso, vou abrir uma operação de compra aqui. Essa é a nossa 4ª operação de compra. E vamos ver se 12 segundos é o suficiente. E se não for, talvez eu precise de outra operação. Mas não, a operação fechou e nos deu lucro. E bem pessoal, aqui eu já achei outra boa operação. E como a gente teve uma sequência boa até agora, eu vou abrir essa aqui com 1000.
E bem, o que está dando para ver aqui? Nós temos os 3 sinais, o SAR parabólico, o Super Trend e o Vortex, e os 3 estão nos dando uma resposta positiva. Bem, vamos achar aqui o ponto de entrada e entramos no mercado. Bem, o indicador RSI está num nível razoável, né, por enquanto, e estamos operando com a tendência geral, mas contra a tendência do curto prazo. Bem, pessoal, enquanto a operação está acontecendo aqui, eu vou dizer tecnicamente o que eu vejo. Essa correção aqui bate quase certinho com a razão áurea, que é de 61%. E ela é o nível mais comum para um bounce. Então, acho que aqui não faria sentido esperar para outra alta. E bem, tivemos já a confirmação de 3 indicadores e análise técnica. Por isso, a gente vai entrar nessa operação. E pessoal, a operação fechou e nos garantiu lucro. Pessoal, vamos terminar mais uma operação e essa aqui vai ser a nossa última do dia. Bem, nesse quarto ponto aqui do SAR parabólico, eu vou entrar com uma operação de compra. E bem, aqui eu hesitei porque a gente está bem perto da faixa do RSI. Mas eu achei que até lá, 1 minuto já teria se passado, ou a gente já estaria no nível mais alto. Mas dá para ver também que teve um sinal atrasado aqui no indicador Vortex, que quase confirmou, mas ele não aconteceu. E lembrando também que a gente está operando numa tendência de alta e de curto prazo. E bem, pessoal, deixa eu ver aqui, depois de pensar um pouco, né? Eu entrei na operação. E se ela fechar, vai ser a última de hoje. 2, 1 e a operação fechou com lucro. E pessoal, isso encerra nossa sessão de trade por hoje. Nesse curto tempo, você viu como entrar com confiança em operações de 1 minuto, utilizando uma mistura clara de indicadores, como o SAR parabólico, o Super Trend, o Vortex, o RSI e o zigue-zague. Essa estratégia funciona bem em mercado volátil e não precisa de análise fundamentalista pesada. É tudo baseado em reagir a mudanças de impulso. E é importante lembrar que a gente não fez média, não corremos atrás do mercado, apenas entramos com precisão e disciplina. Esse tipo de abordagem ajuda a gente a manter o risco sob controle e os resultados bem consistentes. E também vou fazer aqui um ponto que se você quiser operar assim comigo e receber sinais em tempo real, entra no meu canal gratuito do Telegram. Lá tem sessões diárias de trading, sinais, treinamento e suporte. E pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima. Opere com inteligência e com confiança.